Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, em que os discípulos se achavam reunidos com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Continue a ser glorificado nos céus, adorado na terra e respeitado e temido no inferno, o grande Deus. Deus santo, Deus justo, Deus forte, Deus poderoso, Deus que é juiz, Deus que é Pai, Deus que é Rei, Deus que é Senhor, Deus soberano, Deus infalível, Deus terrível, Deus glorioso, Deus eterno, Deus supremo, inatingível, inexcedível, incomparável, inimaginável, Deus que dá, Deus que promete e Deus que cumpre, Deus que oferece e Deus que garante, Deus que levanta e Deus que sustenta, Deus da glória, Deus dos céus, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos querubins, Deus dos serafins, Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de amanhã, Deus de sempre, Deus da eternidade, Deus de Adão, Deus de Noé, Deus de Abraão, Deus de Moisés, Deus de Davi, Deus dos apóstolos, Deus dos reis, Deus dos profetas, Deus da lua, Deus do sol, Deus do universo, Deus da terra, Deus da igreja, Deus da Bíblia, Deus dos Gideões da última hora. Antes de ler a palavra, o Senhor me permitam, por especial generosidade de cada um, lhes fazer duas brevíssimas comunicações, muito breves, e em seguida vamos ler a palavra de Deus. Primeira, nos próximos dias 8, 9 e 10 de junho, mês meia dúzia, junho, na cidade de Indaiatuba, no estado de São Paulo, estaremos realizando, com o favor de Deus, o primeiro seminário nacional para pregadores do Evangelho. Para pregadores que não são, a fim de que venham a ser. Para pregadores que são, para que não deixem de ser. Para pregadores que forem, para que voltem a ser. 8, 9 e 10 de junho. As informações podem ser alcançadas através do site www.gesielgomes.com ou em nosso estande aqui ao lado do ginásio. Segundo lugar, última informação. Todas as vezes que tive o privilégio de vir aos Gideões, vim com minha muito amada esposa. Ela não pôde vir este ano e ela me pediu, e eu estou atendendo um pedido dela, me pediu que eu pedisse a este público que orasse em seu favor, em favor de sua saúde, porque nosso Deus é o Jeová Rafa, é o Senhor que cura. Muito obrigado pela atenção que for dada a este pedido. Quantas pessoas trouxeram esta manhã o livro? Quero, por especial gentileza, erguerem. Que seria de nós sem este livro? Não teríamos futuro, esperança, paz, alegria, gozo, nem vitória. Que seria de nós sem este livro? Não teríamos conhecimento, nem de Deus, nem do céu, nem do inferno, nem da salvação, nem dos anjos, nem do longo passado, nem do distante futuro. Se você está feliz por possuir a Bíblia Sagrada, posso pedir-lhe a gentileza de dizer a linda palavra aleluia? Amém. Eu quero contar com a sua generosidade e agora nós vamos ler 2 textos na Bíblia Sagrada. Jamais brotou no meu coração o desejo de lhes trazer uma mensagem de impacto, uma coisa estrondosa, algo nunca visto. Não vim com este propósito.
Eu vim com o espírito de servo para tentar obedecer à voz do Senhor e lhes dar aquilo que eu recebi dele. Eu creio perfeitamente que nós nunca podemos fazer desta tribuna um lugar de competições. Isto não é uma academia de ciências. Isto é uma tribuna sagrada onde só se tem direito de chegar se Deus nos houver dado alguma coisa para dizer. Eu quero pedir-lhe a gentileza de ler comigo primeiro no livro do profeta Isaías e logo depois vamos para Marcos. Mas você pode confessar sua fé e sua dependência da palavra de Deus dizendo amém? Isaías capítulo de número 42, nós vamos ler, por favor, a partir do verso 18. Nós vamos continuar a ser o povo da Bíblia. Nada substitua a palavra de Deus, nem nos nossos púlpitos, nem nas nossas conversações, nem na nossa vida devocional. Nada tome o lugar da palavra de Deus. Amém, amados? Isaías 42 e 18. Se estão prontos para a leitura, que tal dizer um lindo amém? Surdos, ouvi. E vós, cegos, olhai, para que possais ver. Verso 19. Quem é cego senão o meu servo? O surdo como o meu mensageiro, a quem envio. E quem é cego como o que é perfeito e como servo do Senhor? Verso 20. Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Quero lhe pedir a cada um, por gentileza, que vá rapidamente para o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 7, verso 31. Eu lhe espero, eu creio que você já está encontrando. Marcos 7, 31. Se encontrar, um favor dizer sim. Tendo Jesus partido das regiões de Tiro, foi por Sidom até o mar da Galileia, passando pelas regiões de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Jesus, pois, tirou-o de entre a multidão à parte, meteu-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua. 34. E erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe, Efatá. Por favor, repetir esta palavra em aramaico que Jesus pronunciou. Vozes masculinas, por favor, Efatá. Vozes femininas. Todo o povo de Deus. E disse, Efatá, isto é, abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E 37, se maravilhava sobremaneira, dizendo, tudo tem feito bem, faz até os surdos ouvir e os mudos falar. Posso eu pedir um pequeno favor a este respeitável e piedoso público? Se eu posso lhes pedir um pequeno favor que não vai incomodá-los, que não vai estressá-los, eu peço que, por favor, digam sim. Muito obrigado. Ponha, por gentileza, sua Bíblia sobre a sua mão esquerda. Espalme sua mão esquerda, ponha sua Bíblia sobre ela. Muito obrigado. Agora que a sua mão direita está livre, por especial gentileza, faça repousar a sua mão direita sobre as páginas do último texto lido. Amém. E diga, por favor, após mim, Senhor da glória, minha mão está posta sobre o teu livro. Eu creio nele. Fale-me através desta palavra, pois para isto estou aqui esta manhã. Favor dizer amém. Para completar, agora que vão sentar os seus que podem, eu quero pedir que cada pessoa que tem disponibilidade escolha alguém à sua direita, esquerda, à frente ou atrás, só para dizer as rápidas e importantes palavras. Por favor, diga assim. Foi muito bom você ter vindo aos Gideões este ano. Muito obrigado, podem sentar em nome do Senhor Jesus.
Eu quero, em primeiro lugar, esta manhã, agradecer a Deus porque eu estou vivo. Se você não agradeceu a Deus ainda é hoje porque está vivo, é hora de agradecer, porque tem muita gente que não está. De ontem para cá morreu tanta gente no mundo e nós escapamos. Maravilha. Estou muito grato a Deus porque, havendo estado no primeiro congresso dos Gideões, havia pouco mais de 500 pessoas e agora, 30 anos depois, são milhares e milhares, e com os recursos da internet, nós estamos literalmente atingindo milhões. Quero ser grato a Deus pelos 30 anos de Gideões. Mas eu queria, nesta palavra introdutória, dizer algumas poucas palavras sobre o pastor Cezino Bernardino. Quando os dias se passarem, o futuro chegar, e o pastor Cezino Bernardino houver terminado sua tarefa e houver transposto os umbrais da eternidade, ele vai ficar conhecido na história do Brasil, na história evangélica do Brasil e de outras nações, como o apóstolo de missões. Vocês creem nisso? Digam sim. Agora eu lhes pergunto uma coisa, já agora nesta primeira parte da mensagem, ainda não a mensagem propriamente dita. Não será uma grande injustiça que nós estaremos cometendo de deixar para chamar o pastor Cezino Bernardino de apóstolo das missões quando seu corpo estiver no esquife? O movimento pentecostal brasileiro é um movimento extraordinário. Nós temos tantas coisas para agradecer a Deus pelo que Deus tem feito por nós neste país, tantas, tão inúmeras, que ininterruptamente nós usaremos este microfone para ir até a noite. E nós não conseguiremos esgotar a pauta de motivos e de razões para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito através e no movimento pentecostal brasileiro. Eu tenho acompanhado este movimento por alguns dias. Eu tive, por exemplo, o privilégio de conhecer pessoalmente Daniel Berg. E tive o privilégio de conviver com algumas ilustres pessoas desse movimento pentecostal, como, por exemplo, Emílio Conde, uma figura quase legendária. Eu tenho tudo a agradecer a Deus pelo que pude herdar dos meus antepassados, dos pioneiros deste movimento. Mas eu queria, nesta manhã, com o senso de uma responsabilidade muito grande, repartir com todos um sentimento de, não digo de frustração e nem de desengano, mas algo a lamentar, relacionado com o nosso grande movimento pentecostal brasileiro, senhoras e senhores, meus companheiros de ministério, jovens e antigos. Durante 9 décadas, o movimento pentecostal brasileiro, que é tão bíblico, que é tão escriturístico, e às vezes quase chegou a ser radical no seu apego ao texto sagrado, durante 9 décadas nós desprezamos 3 dos 5 ministérios que a palavra de Deus diz que a igreja precisa possuir. Tem sido dito que nós somos o maior movimento pentecostal no mundo, isso tem sido alardeado por décadas. Mas nós temos sido um movimento pentecostal baseado em 2 ministérios. Isto não é rigorosamente bíblico. Rigorosamente bíblico é uma igreja pentecostal, uma igreja regular, ter como suporte ministerial 5 ministérios, e nós não os tivemos. Nossos primeiros, nossos pais históricos não nos legaram. Eles não nos deram o direito e nem a informação, e nem o privilégio, e nem a oportunidade, e nem a direção, e nem a diretriz para termos nem mestres, nem profetas e nem apóstolos. E tudo o que nós sabemos que existe hoje, os desmandos, as confusões, o fracionamento vil e lamentável, a desagregação
torpe e miserável que graça hoje é resultado de não termos nem mestres, nem profetas e nem apóstolos. Mestres os tivemos, apóstolos os tivemos, profetas os tivemos, nós os tivemos. Eu poderia mencionar alguns de cada um dessa área. Menciono só dois mestres insuperáveis: João de Oliveira e José Menezes, de saudosíssima memória. Profetas tivemos alguns. Por exemplo, o missionário Samuel Nistro, também de saudosíssima memória, um profeta extraordinário. Nos anos passados, décadas atrás, ministrava no templo da Assembleia de Deus em São Cristóvão, quando de repente, naqueles lampejos próprios de Elias e de Jeremias, de Moisés e de Joel, ele interrompeu a sua mensagem, a sua linha de raciocínio e começou a dizer: vai acontecer assim, assim, e descreveu todo o cenário da guerra mundial. Foi um espanto para quem ouvia, e mais tarde conferiu-se que aquela palavra dita no púlpito, ela estava a par com os relatórios das agências de notícias internacionais. Profetas os tivemos, mas não os reconhecemos. Mestres os tivemos e não os reconhecemos. Apóstolos os tivemos e não os reconhecemos. Eu menciono dois esta noite. Esta palavra inicial que eles trago, talvez ela vá ter um sentido de depoimento para a história. Não sei, pastor Cezinho Bernardino, se voltarei a esta tribuna e deixo um depoimento para a história. Nós nunca reconhecemos mestres, nem apóstolos, nem profetas. E sorrateiramente, sutilmente, nos deixamos enganar pelas sutilezas não teológicas e muito menos lógicas. E foi substituída a beleza do ministério apostólico na igreja por uma figura extra-bíblica chamada pastor-presidente ou presidente de convenção. E para ser presidente é preciso eleição, para ser apóstolo só uma indicação divina. E nós então trocamos a unção do Espírito Santo pela política ministerial. Nós abandonamos ao ouvir a voz do Eterno que abre o mar vermelho para nos confundirmos com aqueles que simplesmente lavam as mãos nas piscinas eclesiásticas. E por falta de apóstolos, não temos hoje para quem olhar e dizer: é a figura que poderia dizer, façam e todos fariam, porque só os apóstolos são ouvidos nacionalmente, só os apóstolos, presidentes não são. E como 90 décadas se passaram com este imenso prejuízo, agora é tarde demais, porque agora que sabemos que precisamos deles, não os aceitamos mais, porque outros vieram antes de nós e também não os respeitamos. E também não os aceitamos, sobretudo porque não partiram de nós, porque ainda alimentamos a triste ilusão de que somos os maiores e os melhores. Eu venho estou nesta manhã aqui atender o seu convite. O senhor sabe que eu nunca manipulei a vinda a esta tribuna. O senhor sabe que nunca me ofereci para estar aqui. O senhor sabe que nunca intermediei ninguém para um lugarzinho aqui. Mas eu estou nesta manhã como quem tem a responsabilidade de dizer a este povo o que eu acabei de ler na palavra de Deus. Surdos, ouvir. Surdos, ouvir. Se a unção do Espírito Santo não sair de nossas tribunas, se a simplicidade do Evangelho não for trocada, substituída pelos conhecimentos de jurisprudência, nós ainda teremos um bom caminho pela frente. Se a aliança de Jeová não for substituída pelos anéis de grau, ainda teremos um bom tempo de poder e de unção.
se os dois testamentos da Bíblia Sagrada não forem postos de lado por causa das condecorações das prefeituras e dos governos, nós ainda vamos ter um tempo de avivamento. Se as nossas medidas deixarem de ser as circunstanciais e falsas que hoje existem, de um pastor valer, não pela sua autoridade moral e espiritual, mas pela quantidade do rebanho que tem após si, se isto descontinuar, o avivamento vai prevalecer até a volta do Senhor Jesus. Surdos, diz a palavra de Deus, ouvi. Quero fazer esta manhã 3 abordagens sobre os 2 textos lidos. Primeira, quando Deus ouviu por bem criar o homem, graças a Deus que ainda somos criacionistas, porque perto de nós, na outra América e do outro lado do oceano, já não há muitos criacionistas, já muitos que são agora evolucionistas. Se nós considerarmos a maneira como Deus ouve por bem criar o homem, Ele lhe deu, e nós aprendemos isso nos primeiros dias de nossas escolas primárias, como se chamava então, visão, audição, olfato, tato e paladar. Visão e audição. Sempre começa assim, primeiro a visão e segunda a audição. Há uma diferença extraordinária em ser cego ou não ser. Há uma diferença extraordinária entre ver e não ver. E há uma grande diferença entre ser surdo e ouvir. Eu estava, por causa do que Deus me falou, eu fiz uma rápida consulta e descobri que há uma sociedade de surdo nos Estados Unidos que se recusa terminantemente a receber qualquer tipo de oração para que os surdos sejam curados, porque eles se consideram altamente felizes da maneira como nasceram e não admitem nenhuma intervenção no seu modus vivendi. Nasceram surdos, estão felizes em ser surdos e morrerão surdos. Isto não pode acontecer com a igreja do Senhor. Por isso Deus diz, surdos, ouvi, eu quero curar vocês. Eu quero curar vocês, surdos, para que voltem a ouvir a minha palavra. Há tantas vozes falando hoje para a igreja que é preciso ter muito discernimento espiritual. Há tantos psicólogos dentro da casa de Deus que a gente já não sabe realmente se o que está sendo ensinado é dos famosos da Europa ou é do eterno no céu. Há tanta exibição de conhecimentos humanos que já não tem assento em algumas tribunas, aqueles que não possam demonstrar erudição e eloquência, como se isso fosse a chave do nosso ministério, que não é. Chave do nosso ministério é humildade e submissão. Ser cego ou ser surdo? Esta é a questão. E eu estou lhes falando esta manhã, como se estivesse lhes trazendo uma palavra de advertência sobre este próximo futuro, que são os dias mais cruciais da história, por causa da proximidade da volta do Senhor Jesus. Há 3 tipos de surdos: os que nasceram surdos, os que se tornaram surdos e os que tapam os ouvidos para não ouvir nada. Alguns de nós são surdos porque já nasceram surdos, porque nunca ouviram nada que diga respeito ao que Deus está falando. São, na verdade, estereótipos de uma geração que não tem experiência com Deus. É uma geração que, ao invés de buscar do Senhor a mensagem para pregar nos púlpitos, inspiram-se nos Googles da vida, que nunca pode ser a nossa fonte de inspiração. Nós não precisamos de mensagem de aspas, nós precisamos da originalidade da palavra de Deus que quer trazer para nós. Nós não podemos nos confundir e inundar as tribunas com o judaísmo que não pertence ao Evangelho. Eu não estou aqui esta manhã para lhes trazer conhecimentos do Talmud e nem de história dos hebreus. Eu estou lendo a Bíblia, que é a única fonte autorizada.
como a gente chega a um tempo em que as pedras já não fazem mais diferença, pouca diferença me faria ser apedrejado. E se o fosse, teria a glória de Estevão, que morreu falando. Como é que se pode esperar, pastor Cezino Bernardino, que este movimento continue a ser forte, continue a ser poderoso, continue a ser extraordinário, se os mais influentes pregadores da nossa nação não fazem mais apelos para a salvação? Nós estamos estancando a fonte do crescimento e abortando a expansão do evangelismo. Nós estamos embalados pelas palmas e pelos aplausos que fervem dentro de nós, nesse ego vil que herdamos de Adão, e estamos esquecidos que o melhor não é estarmos dando pela milésima vez a comida a quem está farto, senão trazemos um pouco de pão para quem está essencialmente faminto. Aqueles que estão entendendo, digam amém. A primeira abordagem é uma abordagem literal, a segunda é figurativa, a terceira é espiritual. Existem cegos, existem deficientes visuais, existem surdos, existem deficientes auditivos. Existirão, existem e sempre existirão. Mas ainda hoje, sexta-feira, 27 de abril de 2012, ainda hoje, antes que nós deixemos este ginásio, o milagre de Marcos 7,36 vai se repetir. E Jesus vai tocar nos nossos ouvidos. Vai tocar nossos ouvidos e nós vamos ouvir uma voz que vai ecoar desde aquele painel até lá na porta. Efatá, 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 efatá. Abre-te! A segunda abordagem que desejo fazer esta manhã é relativa ao profeta Isaías. Nós lemos dois textos, Isaías 42 e Marcos capítulo 7. Isaías 42, o profeta recebe uma palavra pessoal do Senhor e diz, surdos, ouvi. E não adianta pensar que ele está falando com Babilônia. Não adianta pensar que ele está falando com Nínive. Não adianta pensar que ele está falando com a Pérsia. Não adianta pensar que ele está falando com Nabucodonosor, com Artaxerxes, com Herodião. Não, ele diz assim, quem é surdo senão o meu povo, o meu mensageiro, o meu servo, o meu povo. Estamos sendo vitimados, atacados, agredidos por uma terrível surdez que está entrando de repente nos ares do povo de Deus, e é preciso reagir. E eu pediria a Deus sinceramente que eu usasse qualquer outro para esboçar este movimento de reação, mas não me fez de mim um Marte. Ele me deu o privilégio de alertar o povo que a nossa surdez vai passar. Quantos podem dizer esta tarde, aleluia? Quantos podem dizer? Nós temos estudado a história de Israel. Nós, quer dizer, todos nós. Uns mais e outros ainda mais. Uns menos e outros um pouco menos. Temos estudado a história de Israel. E nós poderíamos esta manhã catalogar os pecados de Israel. Um deles terrível, abominável aos olhos de Deus, pecado da idolatria. Finalmente Israel foi definitivamente curado da idolatria. Você encontra de tudo Israel, de tudo entre os judeus, menos idólatras, foi curado. Há outros pecados de natureza moral, pecados que envolvem família, pecados que envolvem certas práticas que são pagãs, muitas coisas. E eu poderia esta manhã chegar e dizer aos irmãos que o sofrimento de Israel tem sido por causa da idolatria. Isto não é verdade. O sofrimento de Israel tem sido por causa do seu paganismo, e não é verdade. E eu poderia dizer esta manhã que o sofrimento histórico e milenar de Israel é devido àqueles desmandos da casa de Saul, ou então aquela síndrome de ausência de espiritualidade que caiu sobre Eli, e outras coisas. Não, senhoras e senhores, eu quero fazer uma pequena denúncia. O maior pecado de Israel ao longo dos anos, desde o Êxodo até Malaquias, para citar o texto canônico, o maior pecado de Israel foi exatamente este: tornar-se surdo à voz de Deus.
O maior pecado de Israel foi ter um Deus que fala e não ouvir o que Deus fala. Foi ter um Deus que tem o que dizer e ele não está interessado no que Deus está dizendo. Ou então chegar, como disseram para Josué, nós sempre ouviremos tudo aquilo que tu falares, e dizer para Moisés, nós te obedeceremos, e dizer para Davi, somos leais a ti, e depois promover guerras intestinas. Deus tem palavras de ordem para o seu povo em lugares especiais. E este lugar aqui é um lugar especial. Esta não é uma tribuna para Camboriú. Isto aqui não é uma tribuna para Santa Catarina. Isto não é uma tribuna para o Brasil. Deus tornou esta tribuna, a tribuna deste ginásio, a tribuna daquele pavilhão, a tribuna do templo. Deus tornou uma tribuna para o mundo. Quem fala aqui está falando para o mundo. Então eu estou falando esta manhã para a igreja do Senhor na terra inteira. Surdos, ouvir. Surdos, ouvir. Surdos, ouvir. Éfata, vozes femininas. 1, 2, 3, éfata. Éfata, vozes masculinas. Você vai ouvir o eco desta voz hoje de madrugada no hotel. Você vai ouvir o eco desta voz no ronco das turbinas do avião a caminho de volta para casa. Éfata, éfata. Eu vou abrir, 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 eu vou abrir. Sobre que estou falando esta manhã, nesta minha oportunidade áurea, 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 áurea. Nunca vou me esquecer da sua gentileza. Nunca. Fico lhe devendo isto. Estou lhe falando sobre Éfata. Cura para uma tragédia da igreja. Que tragédia? A tragédia de não ouvir. A tragédia de tornar-se surdo. Quando o homem sai da presença de Deus, ele começa a definhar, ele começa a declinar, ele começa a decrescer, ele começa a perder a sua grandeza, primeiro espiritual, depois moral, em seguida social e finalmente descamba na grandeza física. E se essas grandezas, o homem não é mais nada que um verme. Agora, quando o homem começa a afastar-se de Deus, ele começa a adquirir hábitos, práticas, vícios, costumes dos animais. E existem hoje homens que, na verdade, mais se parecem com animais. Há tantas coisas dos animais indo para os homens, e algumas coisas dos homens estão indo para os animais. Será? Por exemplo, há homens que perderam completamente o senso de humildade, da humildade que deveria caracterizar o homem de Deus, e agora são verdadeiros pavões, na tribuna ou fora dela. E Deus não precisa de pavões na tribuna, porque esta aqui não é jardim zoológico. Mas há outros que parece que estão assimilando o comportamento da rã, e na verdade são tão mesquinhos, tão mesquinhos, tão mesquinhos, e é uma pena que chega. Mas como se não bastasse, depois que o homem se assemelha a alguns animais, ainda existiria um outro patamar. Eu entendo de quanta coragem preciso para falar o que eu vou falar agora. E eu pedi a muita gente de ontem para cá, interceda, 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 interceda. E quando eu estava ali hoje pela manhã, ali de Jesus, eu falo ou não falo? Aí de repente alguém deve ter visto, Deus usou alguém e disse, meu filho, fala. Depois de nós havermos esquecido nossos compromissos de avivamento, nossas responsabilidades de unção espiritual, nossa herança pentecostal, nossas características extraordinárias, depois de havermos adquirido algumas práticas dos animais, não ficamos satisfeitos. E sabe a que muitas vezes hoje nos assimilhamos às imagens de escultura.
E eu estou esta manhã dizendo como um representante de uma geração que se está indo. Estou falando esta manhã como um dos últimos representantes de uma geração que acompanhou estes anos. Estou dizendo, se nos parecemos com animais já é ridículo, imagine nos parecer com imagem de escultura. Mas como o pastor Gesiel, porque as imagens de escultura têm boca, mas não falam. Porque as imagens de escultura têm ouvidos, mas não ouvem. E muitos de nós temos boca, mas não falamos. Não falamos porque estamos comprometidos com o sistema. Nós não falamos, pastor Cizino, porque a próxima reunião convencional vai nos tirar o campo e vai nos fazer perder as honrarias. Os verdadeiros profetas não se vendem por honrarias. Eles sabem que eles enfrentam o desafio das pedras. Boca, mas não falam. Não, tem mais. Tem ouvidos, mas não ouvem. Estaria eu cedo, estaria eu, pastor Moisés, alegrei-me de ouvir o seu nome ser mencionado. O senhor é uma das grandes esperanças desta nova geração. Moisés, honra o teu nome e tira Israel do Egito. Estarei eu certo ao dizer, tem boca, mas não falo? Estou certo, sim. Vou lhes provar que estou certo. Este é um congresso de missões. O senhor é um homem apaixonado por missões, o senhor vive missões. Eu ouvi ontem à noite a sua idade, o senhor mesmo mencionou. O seu motor é 7.7, está 6 pontos acima do meu. O senhor tem uma energia que parece que não termina nunca. O senhor vive missões, respira missões. O senhor, nesta idade, o senhor vai ao Amazonas, o senhor vai à Índia. Não me admiraria deste ir, mas me admiro do senhor ir. Aí o que acontece? O senhor faz um congresso como este, caríssimo, dispendioso, sacrificial. O senhor chama 50 pregadores para pregar aqui e ninguém fala sobre missões. Com o senhor, nunca, eu só lhe telefonei uma vez na vida, o senhor se lembra, só uma, foi para desejar melhora quando o senhor estava no hospital. Por isso estou aqui respeitosamente, mas sem lhe ver favores. E eu sei que a sua alma geme de ouvir esse desfile de pregadores que vem esbanjar a teologia, que vem trazer novidades e inovações homiléticas, e fala de tudo, mas não fala de missões. Pastor Cizino, este ano não muda mais, que está tudo já preparado, já esse ano não muda mais. Mas Deus permita que em 2013, para agora não, senhor, do primeiro dia ao último, ouça-se desta tribuna mensagens de encorajamento de missões, de despertamento de missões. Eu não tenho ouvido nos últimos anos ninguém que use esta tribuna como pregador para lembrar e de por todo mundo, porque isso já não causa ibope.
Se alguns dos senhores preclaros preletores deste congresso, alguns dos senhores que ainda irão falar, se for possível, dá um retoquezinho no teu esboço e põe missões. Dá um encaixezinho e fala do clamor das almas, da miséria da Índia, da África, do Paquistão, do Cazaquistão. Fala disso. Deixa essas alocurubações chamadas de teologia. Deixa isso para as academias de teologia, para os seminários. Vem motivar este povo que está aqui, porque ele acredita que a Índia vai experimentar um avivamento. E nós deveríamos estar pondo lenha nesta fogueira. E, na verdade, estamos, como Marta, distraídos. Surdos a ouvir, mas como se a gente é surdo? Éfata, vamos lá, só nós aqui. Éfata. Agora é o povo. 1, 2, 3. Éfata. Nós deixamos de ouvir a voz de Deus, pastor Cisino, porque a internet nos impede de ouvir a voz do alto. Nós deixamos de ouvir a voz de Deus porque nossa agenda está demasiadamente comprometida com nossos ministérios paralelos, os quais não incluem pregação, ensino e milagres. Surdos, ouvir. Surdos, ouvir. E durante todo o Antigo Testamento, os surdos não ouviram. Por isso que tem um grande peso aquela palavra. João Batista entrou numa crise. Manda saber se ele é o Cristo ou não é, porque eu apresentei, mas até eu estou duvidoso. A coisa está muito complicada. Manda saber. Os dois chegam lá e ficam olhando. Mestre, tem 2 discípulos de João Batista, quero que faça. Eu já vou atender. 9 da manhã, nada. 10 da manhã, nada. 11 da manhã, nada. Meio-dia, nada. 4 da tarde, nada. Isso não é possível. Esse mestre não dá consideração a João Batista. Dá lá. Mestre, tem 2, deixa. No fim do dia, diz que tem 2 aí de João Batista, tem exaustos, estressados, mais do que João agora. Vocês que vieram, João, sim, ele quer saber se o senhor é ou se não é, porque se o senhor não é, ele também não vai mais defender o senhor. Se o senhor é, ele vai voltar tudo o que era. O senhor é ou não é? Jesus nem disse que era nem com ele. Ele disse, fala para João que os cegos veem. Jesus veio restaurar a cegueira do Antigo Testamento, trazer uma visão nova para o Novo. Pai, já que tu não me deixaste, Filho, já que tu estás comigo, Espírito Santo, já que tu está aqui tão forte, vocês sabem que Ele está forte sobre mim. Vocês sabem. Então eu vou usar esta autoridade, Pai, Filho e Espírito Santo, e vou falar aos meus colegas de ministério, aos meus amigos, companheiros. Recebam uma nova visão de Deus. Receba uma visão nova. Não é aquela visão contextualizada dessa gente que quer falar bonito para ser aplaudido. Estou falando da velha visão que faz ver coisas novas. Receba uma visão nova, uma visão da obra de Deus no sentido escatológico, porque a palavra que está se ouvindo é: o fim vem, o fim vem, o fim vem. Então se vem, antes que o fim chegue, tire alguém da miséria e das trevas.
surdos. Surdos. Eu vou chegar aqui nesta tribuna dos Gideões e passar 3 meses procurando descobrir o mistério de uma vírgula, o segredo de um parênteses, a eloquência do desconhecido para vender CD. O que é isso? Dentro de 5, 10, 15 minutos, não sei, daqui a pouco, o milagre vai acontecer. Que milagre? É fatal. As vozes masculinas, 1, 2, 3. As femininas. Povo de Deus. E a Bíblia diz assim: e trouxeram. Eu sinto muito pelo que está escrito. Eu tenho um respeito total para com a Bíblia, mas eu sinto por algumas redações de texto. Eu sinto que não podia ser diferente, mas está escrito assim: e trouxeram um surdo a Jesus. Pastor Cisino, eu sinto muito pelo que está escrito. E trouxeram um surdo a Jesus. Eu fico triste disso. Deu para entender? Como o senhor vai ficar triste se trouxer? Jesus não é a solução, ele não é o estuário onde desaguam os arroios da nossa alma. E trouxeram. Não, eu fico muito triste. Como é que o senhor queria que fosse? Eu queria que fosse, quer dizer, Síria. E um surdo veio a Jesus. Os surdos não vão sozinhos a Jesus. Alguém tem que trazer. Alguém tem que... E trouxeram. Ó, surdo! E trouxeram. Eu gostaria, hoje eu gostaria, se eu não subir no arrebatamento e tiver direito a uma lápide no cemitério, eu gostaria que se escrevessem 2 coisas. Primeira, aqui jaz um homem que nasceu para pregar. Só para isso, só vinha ao mundo para isso. Segundo, agora que conseguiu trazer um surdo a Jesus. E trouxeram um surdo a Jesus. Porque os surdos não vão sozinhos a Jesus. Mas por que não? Por que não vão sozinhos? Ora, você não está ouvindo coisa nenhuma. Todo mundo ia a Jesus sozinho, porque ouvia falar de surdo não ouviu. E quem não ouve não sabe nada. Não toma conhecimento de nada. Mas tem uma segunda coisa no texto, pastor Moisés, que me impressiona. Trouxeram um surdo a Jesus e pediram para Jesus ir pôr as mãos sobre ele. Segunda coisa que não devia estar na Bíblia. Quer dizer, não devia ter acontecido. Não devia. Mas Jesus, você não tem direito de dizer o que é que Jesus vai fazer com o cidadão. Ele é que resolve. Jesus está aqui, nós trazemos, impõe as mãos sobre ele, dando ordem para Jesus. Jesus é que sabe como tratar cada um de nós. Jesus é que sabe o que Ele quer fazer conosco. Nós precisamos acabar com essa manipulação de massas e querer que todo mundo faça a mesma coisa, porque para cada um Jesus tem um tratamento especial. Eu só estou falando dos que vêm aqui, não falo de missões, e aí? Peraí, você não tem paciência, eu não tenho direito de terminar minha introdução? O que é isso? O que é? Você não me dá o direito de terminar minha introdução? O que é isso? Está aqui um surdo, Jesus. Impõe as mãos. Não estou aqui para fazer o que vocês mandam. Estou aqui para fazer o que meu pai diz. Agora escute uma coisa bonita que está no texto. Jesus pega o surdo, que além de ser surdo, falava com dificuldade. Tem gente que chama isso por outro nome. E vem, Jesus pega o surdo, eu te dou muito trabalho mesmo, sempre foi assim.
Jesus pega o surdo e se esconde com o surdo lá e cura o surdo sozinho. Engraçado, não é? Para não chamar de pitoresco. Engraçado. Jesus cura o surdo. Aí Jesus pega a saliva, põe na língua. Ainda bem que este ano não se fala da saliva. Põe os dedos nos ouvidos, separadamente, em secreto. Os maiores milagres de Deus não são públicos, são secretos. As maiores obras que Deus faz na nossa vida, o mundo não toma conhecimento. Acontece no nosso quarto devocional. E sabe por que Deus não está mais fazendo milagres? Porque não temos mais o nosso quarto devocional. E o cidadão entra no quarto surdo, Jesus toca no ouvido dele, quando ele sai ouvindo. Como é que foi? E esta é a maneira de trabalhar conosco agora. Os milagres serão íntimos, serão secretos, ninguém vai ver, mas quando eles acontecerem, nós estaremos curados. Quero pedir ao povo de Deus agora que atente para o que eu vou lhe dizer antes que eu conclua. Repitam comigo bem fortemente, surdos ouvir. Mais forte. Mais forte. Ouvir o quê? E aqui eu deixo as minhas últimas palavras. Primeiro, que não saiamos deste congresso, 30º Congresso dos Gideões, sem ouvir a voz das almas que estão clamando no inferno. Passou a cega. Findou o verão e nós não estamos salvos. A idade do pastor Cisino é a idade de estar aposentado, é a idade de estar em casa, é a idade de não estar fazendo nada, é a idade de estar colhendo os louros. Que é que esse homem está fazendo tanta coisa? É porque ele não é surdo. O ouvido das almas que clamam no inferno está chegando. Deus faz um efatá aqui esta manhã entre nós e deixa-nos ouvir o clamor das almas perdidas. Segundo lugar, surdos ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a voz de um jovem que está na Europa, sozinho, e está clamando: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu quero louvar a Deus pelos 40 que se apresentaram hoje com os 900. Graças a Deus. Foi bom, não foi, pastor Alexandre? Foi bom. Mas o senhor viu que demorou. Demorou 1 hora para 40 se apresentar. Sabe por quê? Porque os ouvidos não estão totalmente tapados. Esta manhã, esta tarde, este princípio de tarde, alguém dizendo aos pastores que estão nos Gideões: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu te peço, Pai eterno, que não deixes os teus filhos, obreiros, pastores, estes pastores que têm dinheiro para comprar carro do ano, mas não tem para sustentar um missionário em Cuba. Esses pastores que estão pondo mármores no banheiro dos templos suntuosos que agora chamamos de catedrais, mas não tem dinheiro para abençoar um leproso na Índia. Deus, reverte esta situação. Reverte esta situação. Nós poderíamos, pastor Alexandre, ter assistido hoje um espetáculo único na história dos Gideões. Passou a oportunidade. Eram 100 pastores, líderes de igrejas, cada um chegando dizendo: a igreja que eu pastorei vai estar aqui com R$900. Mas por que não aconteceu isto? Porque surdos não ouvem.
E como não se ouve daqui, então os que estão lá embaixo ouviram. Eu trouxe, eu saí de casa, mas ficou ali. A senhora não vai ficar sem sua recompensa. Antes que este ano termine, sua sobrinha, que faz 2 anos entrou nas drogas, ela vai sair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ela vai, por causa deste gesto aqui. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E qualquer um fez a conta. 40 pessoas a 900. Parece uma fortuna. 36 mil. Mas 36 mil na despesa global dos Gideões é uma gota do oceano. Porque os surdos nós estamos implantando a 15ª igreja na mesma cidade. Agora o Ministério Ramo, o Ministério Bênção, o Ministério Bento, o Ministério Almôndega, o Ministério Azeitona, o Ministério Uva, o Ministério Maçã, o Ministério Pera, a 15ª na mesma cidade, porque estamos surdos para as cidades que não tem ninguém. Deus, tu sabes que eu vivi nesta terra nos anos 60, 70, 80, vendo as extraordinárias cruzadas evangelísticas com se aumentar esta onda de escândalos envolvendo líderes da obra de Deus, se não houver um paradeiro a isto, Deus permitirá que as portas se fechem para que nós voltemos a nos ajoelhar diante dele, porque já não fazemos mais isso. Duas classes de itinerantes. Duas classes de itinerantes. Aqueles que 1 ano querem enriquecer e outros que passam 10 anos e não conseguem comprar uma moto. Os dois extremos. Os últimos porque não são conhecidos. Os primeiros porque são conhecidos demais. Deus levante homens para fazerem cruzadas evangélicas neste país. Deus levante homens Deus levante nos pregadores a vontade, a disposição, o talento, a graça para voltar a orar pelos enfermos. Faz uma obra grande em nosso meio, Senhor.
antes que seja tarde demais. Quero pedir que as vozes femininas falem 3 vezes a palavra-chave de hoje. 1, 2, 3. A segunda vez. A terceira vez. Agora os homens vão num toque de trombeta, aí um trovãozão aí, abalar o céu de Santa Catarina. Esse Deus tão lindo. A meteorologia anunciou sexta, sábado, domingo é pé d'água e é chuva. Chuva, raio, tempestade. Coisa linda que Deus fez. Os homens, a primeira vez. A segunda. A terceira. Eu quero convidar agora, no nome de Jesus, deste numeroso, respeitável, precioso público que está aí, eu quero convidar as pessoas que reconhecem que estão surdas à voz de Deus. Gente que está vindo aos gideões pela 10ª vez, pela 11ª, pela 9ª, chamado por Deus, mas tem todo ano vem, e não vai prova, não faz. É surdez. Não está paralítico, aí vem. Mas está surdo, aí não vai. Eu quero convidar as pessoas que querem. Eu quero convidar as pessoas que querem um milagre para a cura de sua surdez espiritual. Eu quero pedir que deixem seu lugar e venham aqui à frente para o milagre acontecer hoje. Eu quero convidar os obreiros, ministros do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que desejam um toque de Deus nos seus ouvidos, para ouvirem com mais precisão a voz de Deus. Eu quero convidá-los a sair do seu lugar e virem aqui à frente e se ajoelharem em nome do Senhor Jesus. Este país já assistiu muitas revoluções, muitas, mas a grande, a maior, ele não assistiu ainda, mas ele vai assistir. Olha os guerreiros dela, olha os combatentes, a revolução do avivamento verdadeiro, a revolução da unção, a revolução do poder, a revolução da submissão tremendamente gloriosa. Deus! Pastor Alexandre, por gentileza. Eu vou lhe contar um pequeno segredo, mas eu vou contar no microfone e todo mundo vai ouvir. Deus me fez sentir muito claramente, antes de eu vir a esta tribuna, falar esta mensagem, Deus me fez sentir muito, nos últimos dias, Ele me fez sentir que o inferno estava festejando a surdez da igreja do Senhor. Agora está uma faixa muito grande, que já foi confeccionada, está lá na porta do inferno para os demônios olharem. A faixa diz assim: os surdos estão ouvindo. Pelo amor de Deus, eu peço a vocês dois. Eu não estou pedindo um favor. Pelo amor de Deus, incluam no cardápio de vocês, cardápio espiritual, incluam no repertório de vocês hinos que arranquem pecadores do abismo. E, por favor, em nome de Jesus, tu mesmo compõe hinos sobre a cruz. A cruz está ausente, a cruz está de fora, a cruz não consta mais do nosso. É uma tragédia. Tão certo como hoje é uma sexta-feira, 27 de abril de 2012, uma revolução está acontecendo no coração de cada ministro de Deus que está aqui ajoelhado. A revolução grande, sublime, maravilhosa. Aleluia, 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 aleluia. Queria pedir o pastor Moisés Silvestre para fazer esta oração aqui, por favor.
Diz o Senhor Deus, que te levantou, que te ergueu e que te sustenta. Meu filho, quero fazer deste dia um marco divisor da tua vida. Ouve com maior precisão a minha voz, porque eu vou te levar pelos cantos da terra com algo novo, novo. Tu serás o maior pescador de almas deste país. Se fica incomodado com quem cantou antes nem cantou depois, cumpra o seu ministério para ter galardão lá em cima. E Jesus pegou o surdo e particularmente tocou-nos com o seu dedo nos seus ouvidos. Ninguém vai ver, pastor Moisés, ninguém verá, porque é invisível. Mas todo mundo sentirá, porque é perceptível. Dedos sagrados estão vindo agora em direção. Não é para a orelha, não, é para os ouvidos. Dedos, a dedo te tocando, a dedo te tocando, a dedo te tocando. Tu vais ouvir como nunca, tu vais ouvir como nunca. Tu vais ouvir como nunca, tu vais ouvir como nunca, tu vais ouvir como nunca. Tu vais ouvir como nunca, tu vais ouvir como nunca, tu vais ouvir. Pastor Paulo Ferreira está aqui. Vem aqui depressa, por favor. Eu estou concluindo, é só porque eu não tenho direito de terminar 1 minuto antes. E Deus me vai terminar 1 minuto depois. Tu queres ser um assombro para o inferno? Queres? Tu queres ser um assombro para o inferno? Então, Éfata! Estes Gideões é para marcar a vida, não é para fazer espetáculo, não. Sabe o que acontece? Nós fizemos da plateia o palco, fizemos do palco o pódio, e nós vamos inverter. Nem pódio, e nem palco, e nem plateia. Campo verdejante. Eu quero apresentar aos senhores pastores este homem que está aqui. Eu conheço, é um dos mais abençoados pregadores deste país. Uma unção extraordinária, o que diz da Bíblia, respeitável. E eu já pedi a alguns amigos meus para o receber nas igrejas, e eles não recebem porque ele não é conhecido. Irmãos, vamos acabar com esse estigma infeliz. Deixa Deus levantar quem Ele quer levantar. Deixa Deus usar quem Ele quer usar. Passa lá no meu estande, fica lá no meu estande. Tu tens um ministério tremendo. Este moço abriu mão de uma igreja para da igreja que pastoreava, porque ele disse: eu não sou pastor, eu sou um evangelista, eu sou itinerante. Leva para a sua igreja que vai ser tremendo. Agora fica com os teus ouvidos abertos, porque Jeová vai falar contigo, hein? Jeová vai falar contigo. Paulo, Éfata! Só tu saberás o entender o significado desta palavra. Ela vem codificada por razões divinas. O tempo da revolução, da glória, está chegando. Aleluia! Está Aleluia! chegando. Tu não pode ser mais um. Tu não pode ser mais um. Porque mais um, isso nunca termina. Faz a diferença com o teu ministério. Quê? É o desejo da minha alma. Pois esta tarde aconteceu o que tu mais esperavas. Éfata! Senhor, nós te louvamos, porque nesta manhã tu usastes de misericórdias para conosco.
e abristes os nossos ouvidos para que pudéssemos caminhar em direção ao centro da tua vontade. Senhor, nós te pedimos perdão. Senhor, nós te pedimos perdão porque olhamos para aquilo que não éramos para olhar, mas queremos olhar para a tua glória, queremos olhar para a tua vontade, queremos caminhar no centro do teu plano, queremos fazer a diferença, não para que o nosso nome seja levantado, mas para que o nome do Senhor abale o inferno. Senhor, faça uma tocha viva. Senhor, usa cada um dos teus filhos, e que por onde passarmos, ó Deus, todos vejam, saibam e compreendam que os nossos ouvidos foram abertos pelo Senhor para a glória de Deus Pai. Teu filho está fazendo uma grande obra, mas não pensa que Deus te pôs de lado, não. Levanta as tuas mãos aí. Há um renovo que vem das alturas. Das alturas. Cantor. Glória. Logo após, a cantora Flor de Lis também se prepara, querida. Como Deus determinou, assim efetuará. Como o Senhor pensou, assim sucederá. Quando Deus quer onda sonora, faz muralha desabar. Quando Ele quer te dar vitória, abala terra, céu e mar. Deus decidiu, é o querer de Deus. Se é Deus quem quer, ninguém vai invalidar. O agir de Deus, quem pode atrapalhar? Se Ele quiser fazer, ninguém vai impedir. Quando entra na causa é para agir. Querer de Deus efetuar. Se é Deus quem quer, ninguém vai invalidar. O agir de Deus, quem pode atrapalhar? Se Ele quiser fazer, ninguém vai impedir. Quando entra na causa é para agir. Querer de Deus o efetuar. Deus decidiu, é dele a soberania. Vasti perdeu o trono para exercer rainha. Nosso Deus quis e Saul teve que sair para o reinado de Davi acontecer ali. O rei da Babilônia, soberbo e exaltado, fez o edito para o povo a sua estátua adorar. Mas pra surpresa teve que ali contemplar o quarto homem que desceu para os 3 jovens livrar. Se é Deus quem quer, ninguém vai invalidar. O agir de Deus, quem pode atrapalhar? Se Ele quiser fazer, ninguém vai impedir. Quando entra na causa é para agir. Querer de Deus efetuar. Se é Deus quem quer, ninguém vai invalidar.
pode atrapalhar. Se Ele quiser fazer, ninguém vai impedir. Quando entra na causa é para agir, querer de Deus o efetuar. Alguém diz que o teu caso é insolúvel, que é inútil prosseguir, você não vai conseguir. Ele esqueceu que o querer de Deus é te abençoar, querendo Deus quem impedirá. O exaltado hoje vai cair por terra, pois o general de guerra te ordena marchar. Quem te apontava hoje vai ser diferente, vai dizer Deus é contigo, vejo Deus te abençoar. Se é Deus quem quer, ninguém vai invalidar. O agir de Deus quem pode atrapalhar. Se Ele quiser fazer, ninguém vai impedir. Quando entra na causa é para agir, querer de Deus efetuar. Se é Deus quem quer, ninguém vai invalidar. O agir de Deus quem pode atrapalhar. Se Ele quiser fazer, ninguém vai impedir. Quando entra na causa é para agir, querer de Deus efetuar. Se o Senhor Deus determinou, quem pois o invalidará? Vai cumprir, vai agir, vai trabalhar, vai pelejar. Já garantiu, já assinou. Quem é o homem para invalidar? Se vai fazer acontecer, todos vão ver, é seu querer. É Deus querendo, Ele vai fazendo, e o mar impetuoso vai obedecendo. Pode crer, descansar, confiar, a causa entregar. Ele vai ganhar, o jeito Ele vai dar, não precisa, mas o segredo é adorar. É Jeová, que não é outro não, Ele é o advogado que não perde em questão. Se é Deus quem quer, ninguém vai invalidar. O agir de Deus quem pode atrapalhar. Se Ele quiser fazer, ninguém vai impedir. Quando entra na causa é para agir, querer de Deus efetuar. Se é Deus quem quer, ninguém vai invalidar. O agir de Deus quem pode atrapalhar. Se Ele quiser fazer, ninguém vai impedir. Quando entra na causa é para agir, querer de Deus efetuar.